E aí, pessoal, como é bom ter vocês mais uma vez junto com a gente aqui para mais um VPRO, com a doutora Ana Carla Carlos. Já tem aí o arroba dela, quem quiser seguir. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada também, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. A gente vai falar de uma especialidade da doutora dentro de um assunto que envolve muitas vezes o endocrinologista, mas ela está na área da psicologia para falar de, por exemplo, comportamentos que levam ao exagero ou à anorexia na alimentação, né? Mas para dar início, como sempre, a gente quer agradecer aos nossos apoiadores. Então, os estúdios aqui da EDESP, que é um colégio, aqui uma escola profissionalizante aqui no Tucuruvi. Você pode ver os cursos de informática, administração e outros que te preparam, né, para você ser uma pessoa realmente habilidosa para a vida. Eu tenho uma frase do rei Salomão que fala que os habilidosos sentam-se junto aos reis. Então, se você for preparado, as pessoas vão perceber que você tem potencial e você vai abrir portas para ti. Também queremos agradecer a Bia Azul, que está sempre com a gente, a Semijoia que combina com você. Você pode olhar lá no Instagram, as semijoias que são finéssimas, de primeira qualidade realmente. E a Bia, ela cuida direitinho para fazer a entrega para você. E queremos agradecer, mais uma vez, ao marketing digital da empresa do Arthur Dafis, né? A Dafis Marketing Digital, que faz a sua gestão de redes sociais e tráfego pago. É só procurar o Arthur aí pelo WhatsApp colocado aí. Doutora, já agradeci sua presença e a gente vai falar de um assunto que envolve compulsão muitas vezes, né? Ou falta de. Como é o comportamento alimentar baseado em emoções? Então, é um tema bem interessante. Eu gosto muito de falar sobre o comportamento alimentar, né? Como a psicologia ela está inserida aí nessas questões que envolvem, né, a nossa alimentação. Então, a nossa mente ela está ligada, né, nesses comportamentos de compulsão, de restrição, muitas vezes. E é um assunto bem complexo também, mas muitas vezes a gente não come por necessidade fisiológica, mas por emoções, né? A gente escuta muito falar que a gente come nossas emoções, e isso é real, né? Porque às vezes é uma forma de compensar um dia cansado, é uma forma de compensar algum estresse que a gente vive, e aí a gente acaba encontrando na comida, encontrando no alimento esse conforto. Vocês sabem que eu sempre tem coisa que eu repito aqui, que vem na hora, né? Ela foi falando, eu pensei, pipoca e cinema. Dava para ir no cinema sem comer a pipoca? Aí não, aí já é. Mas algo que a gente Mas é uma tradição. Isso é cultural, é social também, né? É ambiental, né? E é algo que traz também essas relações, né? Esses ambientes que a gente está inserido, a comida ela está inserida em todo o tempo, em todas as situações, em todos os ambientes, né? E a gente está pensando em comida todo o tempo, né? Porque é uma necessidade fisiológica, mas também emocional, cultural, social também que a gente tem. Exatamente, né? E a gente vê que, por pesquisas, conforme as gerações, as pessoas têm ganhado muito peso por causa do fast food, que é uma cultura americana que chegou. A gente às vezes até vê na rede social algumas, em tom de brincadeira, mas uma certa verdade, fotos da praia na década de 70 e foto hoje, né? Então, como é que foi essa mudança social para as pessoas ganharem peso? O acesso fácil, né? O acesso fácil, ele faz com que a gente acabe comendo mais também, né? Porque aquilo ali tá fácil, né? E aí tem também essa questão visual, que faz com que a gente se atraia por aquilo ali, por aquilo que a gente está vendo, né? Muitas vezes o fast food, né, tem isso,
que tá ali visual, muitas vezes a gente não tá nem com fome, mas está querendo comer, né? Está com o desejo de comer aquilo ali que a gente está vendo. Então, tem muito essa questão também do acesso fácil a isso, e a obesidade realmente vem crescendo, né? Vem aumentando aí, muitos são os casos que a gente vê desde a infância também, né? A gente vê essa questão da infância que vem aumentando a obesidade infantil, né, na adolescência. Então, vem muito também por esse acesso fácil ao alimento, né? A questão também disso que a gente... E também as pessoas não são psicoeducadas, que a gente fala. E aí não tem esse entendimento, essa compreensão do que é essa questão de trabalhar, né, o mental para que se comporte de uma forma diferente e construa uma relação mais saudável com a alimentação. A gente não tem esse conhecimento, as Então, pessoas. você vai falando e vai me trazendo perguntas que não estão no papel. Isso aí foi uma mudança cultural, foi uma mudança imposta por modos estrangeiros, no caso, trazer o fast food para cá. Foi o sedentarismo. Qual que é na balança, colocando na balança? Exatamente, tudo, é o conjunto. É o conjunto. O sedentarismo também, né, vem afetando e vem fazendo com que as pessoas cada vez mais criem essa falta, né, de uma rotina mais saudável. E também a cultura, né? A nossa cultura que a gente tem muito enraizado, que a alimentação ela está presente, a comida ela está presente em todas as comemorações, em todos os ambientes que a gente convive. Então, é o conjunto de tudo isso que vem aumentando aí. Sim, mas eu estou pensando mais no lado assim, eu sempre vou lembrar da minha infância e comparar com a infância de agora. Eu sou do tempo que, morando perto do aeroporto de Congonhas, o asfalto chegou no final da década de 80. E para quem nasceu depois do ano 2000, parece muita coisa, mas não é. Na minha casa tinha poço, abacateiro, tartaruga, tinha um viveiro do tamanho dessa sala aqui, que tinha pássaros, eram presos, mas não era uma gaiolinha, a gente entrava dentro para dar comida. Então, era um modo de sobrevivência também, né? Tinha muito essa questão da sobrevivência, de ter que plantar também, tinha muito isso. Mas eu estou pensando dentro dessa área, no sentido assim, eu era um moleque que subia em árvore, o terreno na rua tinha um campinho de futebol, a gente descia de carrinho de rolimã, gastava energia. E a molecada está apertando o botão. Exatamente. Tem atrapalhado. Isso afeta muito, né? Isso afeta e causa um sofrimento muito grande para a vida daquela pessoa, do indivíduo que acaba sendo afetado por isso. Então, assim, realmente essas mudanças, né? O acesso muito fácil, né? A tecnologia também, né? A tecnologia que é, como você falou, aperta o botão e não precisa fazer esforço, não precisa gastar energia. E isso vai aumentando cada vez mais, né, a obesidade, o ganho de peso. E como funciona isso numa geração que está ganhando peso e os moldes de beleza continuam a ser magro? Exatamente, né? Exatamente. É algo que causa muito sofrimento, porque as pessoas elas acabam tendo essa pressão da sociedade, né? A nossa sociedade é construída por isso, né? Por essa imagem, e aí faz com que gere esse sofrimento e dificulte mais a procura, né? De ajuda psicológica e às vezes não entender o que é isso. Tá, mas eu já li, eu só estou fazendo pergunta que não está aqui, incrível, matando curiosidades. Mas eu também já li que quando você vai paquerar alguém, a beleza que você vê na pessoa, é o subconsciente, isso eu li, está lendo, é saudável para a procriação. Por isso que a gente tem atração, às vezes a pessoa é bonita e você não tem atração nenhuma. Né? Então, com a mudança do corpo,
Mas o subconsciente ainda faz aquela leitura ou você acha que é só um marketing dentro do mecanismo para você ser saudável e magro? Infelizmente, né, existe muito essa questão da beleza externa, né, mas a gente sabe que a beleza ela não só está no externo, nem só está no corpo, né, mas infelizmente a nossa sociedade ela construiu isso. Então é a sociedade, não é o subconsciente. Não, Então, aquilo que eu li, esquece. É legal saber de tudo isso. Porque as pessoas descontam na comida. então, então, tem muitos fatores que levam a pessoa a comer de forma compulsiva, ou às vezes restringe muito a alimentação, né? E isso está muito ligado às nossas emoções. Muitas vezes, um momento de tristeza, né? Quer comer algo, deseja comer algo ali, e isso vai sendo, né, colocado, isso vai criando um ciclo, né? Vai Tá. criando um ciclo de dependência, né, de recompensa para aquelas emoções que ele está sentindo naquele momento. A tristeza, a ansiedade, a angústia, está muito ligado também a esse momento. Às vezes, até um momento de querer estar ali, conversar com alguém, né? E aí encontra na comida aquele conforto, aquilo que seria outra coisa, e a comida ela acaba compensando e confortando aquele indivíduo. E essa dependência, ela é emocional ou ela também chega a ser como no cigarro, na bebida, uma dependência química, no sentido de, vamos supor, alguém que gosta de compulsão por doce. Uhum. Eu sempre falo, né? Qual é a porcentagem do que é emocional ou que o corpo também está pedindo, igual pediria cigarro? Então, tem os fatores genéticos, né? Os fatores ambientais. Às vezes a gente come por educação, porque está num ambiente onde todo mundo está comendo, e aí eu vou comer um pouquinho aqui. Uhum. E tem também essa questão, né? São questões emocionais, mas também tem esses outros fatores que interferem, né, naquela perda de peso, que interfere às vezes, no tratamento que a pessoa está passando, né? Está passando por um processo de, de acompanhamento, e tem também esses fatores genéticos, tem também esses fatores biológicos que interferem, né, no processo daquele indivíduo. Mas muitas vezes as pessoas comem pela emoção, pelo desejo, pela vontade de comer, e não pela fome física. Sim. Mas o corpo também está pedindo, O corpo também está em pedindo. certo sentido, não é só o Isso. emocional. E o nosso trabalho, ele vai envolver isso, entender quais momentos são esses que aquela pessoa está, que não é o corpo físico que está pedindo, não é o organismo que está pedindo, e sim a emoção, né? A gente vai entender isso, investigando, né, algumas situações específicas que aquele indivíduo passa naquela situação, né? Isso é um processo. Isso é um processo que leva um tempo, para que a Uhum. gente possa identificar, né, quais situações são essas, né, em que momentos aquela pessoa ela está desejando aquele doce, né, está desejando alguma comida específica, e aí a gente vai investigar tudo isso, e também vai investigar esses fatores biológicos, genéticos, e também encaminhar para o especialista. Então, então não passa normalmente de ser uma válvula de escape para alguma coisa que a pessoa tem na vida. Sim, sim. Eles usam como válvula de escape mesmo, Uhum. né? Escapar daquilo ali, de enfrentar aquela situação, aquela emoção. E às vezes entender isso também gera um conforto para aquela pessoa, né? Entender o que é que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo fome, ou é um desejo de comer, ou é uma vontade de comer algo específico. Normalmente a fome física, ela vem de forma
gradual, aos poucos. A gente vai sentindo o nosso corpo, né? A gente vai sentindo aquele vazio, né? O estômago roncando, a gente vai sentindo uma certa fraqueza. E isso a gente chama de fome física. E a fome emocional e não tem um alimento específico. É mais um alimento nutritivo. A Tá. fome física. E a fome emocional, não. A fome emocional, ela vem de forma rápida, abrupta e normalmente é o desejo de algo específico, mais palatável. Então, diferenciar isso também faz parte do processo terapêutico e é importante e é libertador para aquela pessoa. Eu não tenho corpo atlético, sou meio barrigudinho, mas pratico e já pratiquei muito esporte. Mas eu vou falar de algumas coisas que eu sinto em mim, por exemplo. Você estava falando assim, eu não tenho necessidade de doce após uma refeição. E eu aprendi uma coisa, que se eu escovar o dente, então daí é que eu não preciso mesmo. Porque parece que muitas vezes você come o doce porque tua boca está com Pelo desejo. do salgado ali, né? Uhum. Então isso, se as pessoas acabassem com a comida após acabar o almoço, né, de comer uma comida salgada, já escovasse o dente, você acha que muitas iam controlar o doce ou não? Não, Não. não, a gente tem que ver o que é que funciona, né? O que é funcional para aquela pessoa, né? Para E mim algo isso é funcional. e para você é funcional, para outras pessoas não funciona. Então não tem algo pronto, não é algo pronto. E aí a gente vai investigar o que é que realmente funciona para aquela pessoa. E aí a gente vai trabalhar algumas habilidades, né, que faz sentido, né, na vida daquela pessoa, porque assim, são comportamentos que a gente vai adquirindo e que se tornam automáticos. Às vezes a pessoa nem queria o doce, mas é tão automático para ela que ela vai lá depois do almoço tem que ter aquele doce. Né? Às vezes a gente no popular fala que é um ritual, que é né? Ou um Que é o hábito, cafezinho. o cafezinho, às vezes não, mas é tão hábito já, é tão automático aquilo ali, que aí mais uma coisa não funciona para todos, não. Tá. Dentro da alimentação brasileira, a criança já vem trazida para o arroz e feijão e café com leite e pão com manteiga, né? Daí fica marcado e a pessoa vai a vida inteira com isso, porque a minha mãe, se fizer 4 refeições café com leite e pão com manteiga, é Tá isso que elas. satisfeito. Mas assim, foi a vida inteira, ela está com 80 anos, não é uma questão de estar teimosa agora ou não. Isso fica uma marca no cérebro? Fica porque assim é uma construção, né? Uhum. É uma construção ao longo desse tempo. É tanto que as coisas elas não acontecem na terapia, né? Quando a gente fala, é um processo, né? Que é um processo que vai levar um tempo. Você imagina, 20 anos se alimentando da mesma forma, né? Construindo isso, para desconstruir e reconstruir algo novo, vai levar um tempo, Sim. né? E não vai acontecer de forma eu vou tirar o seu arroz e feijão, ou vou tirar o seu doce. Né? Não vai acontecer dessa forma no processo terapêutico. Vai acontecer de forma gradual, né, que faça sentido para aquele indivíduo, dentro das condições dele. Eu digo isso porque dentro do meu mundo, eu sou carioca, que eu só gosto de feijão preto. Acho que o feijão que a gente chama de carioca aqui é uma massa sem sabor. E eu passei 15 dias em Portugal e não tinha arroz, era batata no lugar. Então, por isso que eu falei do brasileiro estar viciado nesse arroz e feijão. Agora, uma pergunta que me veio à cabeça também, né? Tá vindo várias. Essa mudança lá do fogão de ferro até chegar no micro-ondas também atrapalhou o estado físico do brasileiro hoje? Então, essa questão da industrialização, né, com certeza, sim, atrapalhou muito, né, essa questão dessas mudanças. E você falou a sua adaptação, né, a outro país.
No processo, a gente também, os pacientes, eles vivem isso também. Nossos pacientes, eles vivem essa nova adaptação, né? Só que é algo que é aos pequenos passos, né? É aos poucos que vai acontecendo essa adaptação. E a gente foi se adaptando, né, a essas mudanças ao longo desse tempo e que, infelizmente, né, só gerou mais adoecimento. Sim. Mas interfere, sim, interfere muito na nossa alimentação. E quando as pessoas estão obesas, né? A gente estava falando nisso. E elas procuram primeiro o endocrinologista ou tem quem procure primeiro você? Depende. Eu acredito que assim, a maioria, Hum. o último é o psicólogo. Então, por isso que eu pensei, na Aham. visão da população, é o Na endocrinologista. visão, é o Por isso que eu. médico geral, para depois ir para um especialista e depois entender, né, que existe esse trabalho em conjunto com o psicólogo também. E tem gente que consegue brecar e falar, não, essa fome é emocional, não vou comer, ou as pessoas se perdem nisso? Se perdem, Se se perdem. perdem. Por isso que procuram, assim, é a minoria, mas procuram ajuda porque se perdem e não conseguem sozinhos mesmo. Uhum. Não conseguem. Por isso, a ajuda, né, do profissional e o quanto essa parte emocional, essa parte mental é o diferencial para o tratamento. Tá, fiz várias perguntas, então vamos entrar agora de fato na sua atividade. A pessoa, quando ela vai lá por assuntos de traumas, você vai detectar de onde veio. Uhum. Na área alimentar é a mesma coisa? Isso, isso. E uma das coisas principais que a gente trabalha na área alimentar é o ambiente. Uhum. E aí a gente vai desconstruindo aos poucos esse ambiente. Começa desde lá do supermercado, por exemplo. Vou trazer exemplos que eu sei que você gosta dos exemplos. E aí, uma das coisas que a gente trabalha é dificultar esse acesso. Então, a comida ela não vai até você, você que vai Sim, até ela. Então, vamos fazer boas escolhas aqui. faz E aí sentido. começa você ir no supermercado, você já limitando, você já pode fazer uma lista de coisas que você vai comprar e escolhendo as coisas mais saudáveis. E aquele detalhe de não ir com fome, né? Tem isso também, né? Tem isso também. E aí você vai também. A gente não restringe nenhum Tá. alimento, né? Óbvio que a gente vai escolher por coisas mais saudáveis. E aí também a questão desse acesso, né? Que a gente trabalha, né? Você tem um tempo para abrir a geladeira. Você tem um tempo para chegar até o fogão, até o alimento que você vai pegar. Então, se você dificultar esse processo e esse tempo que você leva para chegar até ali, você se perguntar: eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? E se for a vontade de comer, o que é que eu estou sentindo nesse momento? Ah, eu Uhum. estou triste porque estou sozinha, né? Foi um dia estressante, foi um dia. Ou eu estou triste porque eu perdi alguém, aí vai. E muitas vezes acontece das pessoas não terem essa consciência, né? Trazer isso para a consciência. Né? Na TCC a gente não trabalha o inconsciente ele é o que não é acessível à consciência. Então, a gente trabalha com a questão do consciente, né? Do que é consciente. Então, você tem consciência que você está indo ali, só que isso é um comportamento já automático. Mas na terapia ele vai entender que não, né? Uhum. Que a gente não tem que trabalhar esse comportamento automático, né? Que Certo. você tem um tempo para chegar até a geladeira e que o alimento ele não vai até você. E a gente trabalha outras técnicas também, né, do comer com atenção, né, no momento que você tá comendo, descansar ali os talheres para poder dar a próxima garfada também é importante. Descansar o talher. Não queria pensar No... nisso. E aí você comer com mais atenção, né, sentindo a textura, sentindo o sabor da comida. Então, tem várias técnicas que a gente trabalha nesse processo. E que é um processo que leva um tempo.
Mas Só que a é, gente vai ah, entender também o que é que acontece, né, com as crenças daquele paciente. A gente trabalha muito isso, porque ele cria regras ao longo do tempo. uhum. Você falou de sentir a textura, que o filho de português com italiano aqui sente a textura até na mão. É, corta o pão com a mão, pega o agrião pelo cabinho com a mão, pizza com a mão. É. Na tua casa, se você me convidar, eu vou usar garfo e faca, mas eu já apoiei até o pão assim, né? Como se fosse no garfo, assim, como se fosse a faca para, Para né? apoiar. Comer é muito bom, né? Fazer o É, quê? é exatamente isso. Eu falo que é tão gostoso, é tão prazeroso a comida, é tão gostoso esse momento que por que não você vai aproveitar? Porque... E aí as pessoas fazem o contrário, é tão bom que engole, que nem sente. Uhum. Então vamos sentir, né? Vamos dar realmente jus a esse prazer que é a comida. Tem gente que conta quantas vezes mastiga, tal, Isso. E aí para. funciona para algumas pessoas, mas para outras não. Uhum. E a gente vai ver o que funciona para aquela pessoa, para cada paciente. A Sim. gente trabalha com um plano individual para cada paciente. O que é que está dentro da realidade dele? Como que funciona o ambiente dele? Como que é a rotina dele? Então, a gente vai fazer toda essa avaliação e dentro disso a gente vai fazer algumas intervenções e utilizar algumas técnicas que vai, né, fazer sentido para aquela pessoa. Porque não adianta eu chegar e dizer, olha, você vai fazer, você vai contar quantas vezes você vai mastigar. Que não faz sentido. Né? Uhum. A gente primeiro vai entender, né, qual que é a realidade, né, daquela pessoa, né, qual que é o ambiente, como que é a rotina. E a gente não vai tirar essa pessoa dessa rotina, a gente não vai tirar essa pessoa desse ambiente. A gente vai inserir, não é excluir, é inserir. E você acha que a compulsão ela vem mais do momento de solidão ou do momento de fraternidade com várias pessoas, de alegria? É todo um contexto. Dessa construção de muito tempo, né? E de fatores biológicos também, das pessoas que têm mais predisposição a ter um transtorno de compulsão alimentar, né? Porque a compulsão alimentar é um comportamento, né, caracterizado pela repetição do excesso de ingestão de alimentos. E não necessariamente um exagero, por exemplo, às vezes a gente ir para uma pizzaria e comer 5 pedaços de pizza, 6 pedaços de pizza, e ali exagerou, mas depois voltou para a sua rotina normal, depois não teve nenhum outro tipo de comportamento semelhante, e eu tenho compulsão. Não, isso foi um exagero naquele momento. E não necessariamente é uma compulsão ou um transtorno da compulsão alimentar. Eu tenho uns amigos que vão desligar, então, porque tem um amigo que vai em rodízio que diz que come 15, 17. Você falou que no 5 já é exagero, né? Então, Mas eu entendo. para ser diagnosticado mesmo Aham. como um transtorno de compulsão alimentar, né, precisa ter alguns critérios que causem prejuízos, né, que seja frequente e que tenham intensidade muito grande. Normalmente, né, quando a gente vai diagnosticar, né, um dos principais critérios é essa compulsão, né, essa compulsão Uhum. alimentar acontecer uma vez por semana num período de 3 meses. Tá. Né, de forma mais frequente, de forma mais intensa e que cause um sofrimento significativo na vida daquela pessoa, né, que às vezes ela come escondida, né, sente culpa, se sente frustrado, arrependido depois de comer e às vezes também, né, escolhe alguns períodos, né, às vezes passa o dia inteiro controlando ali a Já alimentação, chega quando uma é à hora. noite já come uma caixa de chocolate, já come tudo que tem na geladeira, às vezes até Sim. comida gelada também. É, alguns pacientes fazem essa E ingestão. vocês veem como um assunto leva a outros campos psicológicos, porque ela falou de culpa, frustração, Arrependimento, é, angústia, né? Ele se sente muito angustiado por isso. fica E tudo acaba criando interligado. esse ciclo, cada vez mais que se sente angustiado, cada vez mais que se sente essa culpa, mais vai
vai repetir esse comportamento, porque naquele momento traz um alívio, né? A comida é tão prazerosa, traz um alívio, mas acaba caindo nesse ciclo de repetição. E as dietas também, tem as pessoas que falam que são ioiô, né? Isso, o E efeito sanfona também que a gente... isso, acabam caindo nesse ciclo que... Isso, emagrece e engorda, né? E daí, você como psicóloga, você vai fazer um acompanhamento de dieta ou também vai envolver um nutricionista? Sim, a gente trabalha em conjunto, sim. A gente vai avaliar o que é que aquele paciente já tem, né? O que é que ele já fez também. É interessante porque eles já chegam, eu já tentei de tudo, já fiz tudo, mas já veio para um acompanhamento psicológico? Não. Então você não fez de tudo. Então a gente vai trabalhar aqui, né, de uma forma diferente que você nunca fez. E aí a gente vai trabalhar várias possibilidades, porque eles chegam achando que já esgotou todas as possibilidades, que não tem mais o que fazer. Isso é muito comum com essa demanda, né? Não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, porque eu já fiz de tudo, né? E aí quando a gente, né, questiona, né, esse tudo que você fez foi o quê? Já fiz dieta, já fiz isso. E eu não gosto nem muito de falar, eu não gosto nem muito de trazer a dieta em si, mas de um Sim. plano alimentar. Vamos organizar aqui, né, a sua alimentação, como é que tá, né, e aí a gente vai trabalhar em cima desse plano alimentar daquele paciente, o que é possível para ele. Mas além de trabalhar o plano alimentar, tem que trabalhar o psicológico, não da fome, mas da correria do dia a dia, imagino. Porque a pessoa vai para o escritório, não tem tempo de sair para ir comer alguma coisa, acaba comprando errado. E é aí onde a gente entra. Porque, Já- porque assim, a gente não vai excluir, mas a gente vai incluir fazendo boas escolhas. Ao invés de, por exemplo, trazer essa situação que você falou, ao invés de sair para sei lá, para um restaurante ou comer todos os dias fora, tentar levar alguma marmita, tentar levar algo de casa para se alimentar e não escolher um restaurante. Ai, mas eu não consigo. Vamos. Então, dentro do restaurante, o que é que você pode escolher? Então, a gente vai trabalhando em cima do que é possível para dentro da sua rotina, né? E não excluindo a sua rotina. Você não vai deixar de trabalhar porque não vai almoçar em casa, entende? Então, a gente vai entender qual que é o contexto que aquela pessoa está inserida para levar esse plano alimentar, né? E outras questões também que estão envolvidas aí, culturais, né? Sim. Mas nesse momento da entrevista, eu estou pensando no dia a dia, porque assim, a pessoa deve sair do teu consultório, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Daí, levanta às 6 horas da manhã, leva um para academia, leva outro para o colégio, recebe o telefonema que tem que levar um parente no médico e tal. Ah, eu ia comer certo e come errado. Então, o ambiente também atrapalha, né? Atrapalha. E aí a gente vai procurar entender e fazer com que ele entenda o que é que aconteceu, o que é que não foi possível ele fazer. Porque se ele tem um objetivo, né, a gente vai trabalhar esse objetivo para que ele chegue até lá, ele vai precisar fazer algumas mudanças, né? Então, mas a gente vai primeiro entender o que é que aconteceu diante daquela situação para que a gente possa trazer intervenções, né, funcionais. por isso que eu falo que eu venho aqui aprender, porque eu saí de casa pensando que em orientação de cardápio. Mas não, ela tem que cuidar da vida inteira da pessoa, de tudo que cerca a vida da pessoa, para a pessoa conseguir ter forças para as coisas que são os imprevistos do dia a dia, não tirarem o foco da pessoa, né? Você vai cuidar de todo o contexto. Eu tenho uma pergunta aqui que coloquei, né? A gente se preocupa com peso, mas muitas vezes tem gente que emagrece por fazer exercício e mantém o peso.
E daí a pessoa sempre tem aquela ideia, mas eu não perdi peso. Qual a relação peso e obesidade? A pessoa realmente tem que perder? Então, tem pessoas sim que precisam, né? A obesidade é uma doença crônica, né? Que Sim. precisa de Aí já tratamento. foi pro obeso. Aham, já. Mas Mas se for uma pessoa que tem pode aquele ganhar em objetivo, músculo na academia e manter o peso e ficou bem. que essa é uma parte mais difícil do processo, porque existem fases do processo de emagrecimento, né? Aí a gente já parte para essa questão do emagrecimento. Existe a primeira fase, que é a perda de peso, né? Uhum. Existe a fase de chegar no objetivo que aquela pessoa quer, né? A gente vai entender qual que é o objetivo que ela quer chegar, né? Qual que é o peso, né, satisfatório para ela, que não é o peso ideal. A gente tem 3 tipos de peso, que é o peso ideal, o peso satisfatório e o peso desejável, né? E Tá. aí a gente vai chegar, né, nesse momento e depois vem a fase da manutenção. Por quê? Porque quando ela chegou no objetivo dela, ela vai manter aquele peso. E nessa fase do emagrecimento, ela é uma fase até mais gostosa para aquele paciente, porque ele está ali motivado, quer emagrecer, está perdendo peso, está vendo o resultado. E quando chega na fase da manutenção, que ali já. E vem também as questões, né, externas, que são os elogios. Você está emagrecendo, né? O que é que você Uhum. está fazendo? Né? Passa aí a receita. E não existe essa receita pronta, não existe essa fórmula mágica, né? Como falei, é um processo. E quando chega na parte da manutenção, aí é onde a gente vai trabalhar a questão de prevenção de recaídas, porque vai ter as recaídas, né? Vai ter alguns lapsos também que a pessoa que pode acontecer, que acontece também, né? Que recaídas são diferentes de lapsos, né? A recaída é quando demora mais tempo, que a Uhum. gente de voltar ao nosso foco, né? E o lapso não, é quando você volta ali naquele mesmo momento. Você exagerou no almoço, mas no jantar você já voltou para o seu plano alimentar. E a recaída não, eu exagerei aqui no almoço, então já botei tudo a perder, então já vou comer logo 2 pizzas, uma Coca-Cola e já vou. Então, essa é a recaída, quando demora mais e quando você sente que ali você já colocou o pé na jaca e já não vai mais conseguir emagrecer ou manter. Então, a gente vai trabalhar também a prevenção de recaídas, né, nessa fase da manutenção. E esse processo não é tão gostoso que nem o do emagrecimento, porque já não vem mais os elogios, porque você já está no peso que você quer, Sim. tudo bem. E não vem mais essa questão da motivação, por que que o que é que eu quero agora, né? Mas aí na terapia a gente vai trabalhar isso, né? Essa motivação nessa manutenção, que você vai ter que manter esse peso para o resto da sua vida, porque você vai aprender, né, a ter essa relação mais saudável com a comida durante todo esse processo. E aí é onde as pessoas às vezes desistem também do tratamento, né, nessa fase da manutenção, porque chegou e acha também que já pode comer de tudo, não, já cheguei no meu peso, aí vem o efeito sanfona, aí vem o reganho de peso. Ou seja, é uma mudança de vida, não é? Literalmente é uma mudança de vida, é você se adaptar a um novo estilo de vida que você construiu ao longo do tempo para agora desconstruir isso. Então agora ela me fez querer contar uma coisa que aconteceu comigo. Vamos lá, consulta grátis aqui. Não, mas é assim, desde criança eu escutei em casa que você tem que comer arroz e feijão ou comer o macarrão, senão você é guloso de comer a chamada mistura. E nem sempre eu tive vontade de comer o arroz e feijão. Então, eu vou contar que eu casei em 92. Eu tenho 1,75 m, pesando 78 quilos. Logo, uns 2, 3 anos depois, eu fui para beirando 90 e faz 30 anos que eu peso isso, nem engordei, nem emagreci. Se manteve. Por falta de esforço.
Daí, eu fico pensando, 30 anos e me mantive, tá razoável, mas quando você lê, você diz que você tem que pesar os centímetros, que eu tinha que ser no 75, 78 de 92. E o que aconteceu? Vou me alongar um pouquinho, embora a entrevista seja com ela. Há 3 anos eu descobri pedra na vesícula, 2, 3 anos, e o fígado inflamado. E eu conheço o fitoterapeuta, e não sei se o alopata ali vai me criticar, vou botar o escudo aqui, mas eu fiz um negócio que a alopatia condena na internet e tal, mas eu fiz um negócio chamado limpeza hepática. Já ouviu falar em limpeza hepática? Já. E, óbvio, eu fui no alopata para fazer ultrassom, fui na fitoterapeuta, fiz leva 15 dias, você pode fazer depois de um mês de novo, fiz 2 vezes, voltei no alopata, pedi novos exames, não tenho mais pedra na vesícula, meu fígado voltou ao normal. E agora, o mês passado, fui fazer check-up de novo, também não tenho pedra na vesícula, não tenho nada. Então, eu falo assim que a limpeza hepática, quem faz a prova, mas por ser um negócio da, talvez, medicina oriental, ou não seja catalogado, a alopatia condena. Mas o maior efeito, além de ficar satisfeito de no ultrassom não ter mais, é assim, as coisas que eu nunca gostei de criança, que parece que meu corpo acostumou, parece que o olho não brilha mais. Então, antes eu comi um chocolate, eu abri o segundo. Agora eu não consigo acabar com o primeiro, não é que eu abandonei o chocolate. Eu passo no corredor enlatado do supermercado, mas me dá até um negócio, ó. Ervilha, milho, tudo Tudo que é ali, molho de industrializado. tomate, nunca mais comi pão de forma tal. Então parece que meu corpo disse assim para mim, já que você se limpou e nunca gostou disso, foi um costume que você que foi empurrado pela educação alimentar que eu tive em família, né? Não estou culpando minha mãe por causa disso, mas é cultural. Hoje em dia eu não sinto necessidade de muita coisa. E às vezes eu vou comer, eu ponho assim, cenoura, vagem, salada e carne e escuto. Você vai comer mistura? Daí eu falo assim, o preço da cenoura, da vagem e tal, é o mesmo preço do arroz e do feijão. Se for pensar em dinheiro, eu não estou gastando mais. E eu me sinto menos inchado do que era. Então, se você quiser avaliar isso, fica à vontade. Mas eu só quis botar como depoimento de mudança de cérebro. Eu ia num casamento, eu vi o bolo, comia o primeiro, estava querendo que o garçom passasse com o segundo. Agora eu não aguento nem comer o primeiro. Então, é isso que você leva a pessoa a mentalizar. Isso, e a gente aprende, né? Aprende, o nosso organismo, ele também vai sentir, a gente vai sentir isso. São comportamentos aprendidos e adaptáveis, né? A gente vai se adaptando a um novo paladar também. Sim, a cenoura está mais doce, a manga está mais doce. Exatamente. É incrível. É incrível como Eu não bebo muda. quase refrigerante mais. Então eu fico surpreso com esse tratamento que eu nem sei se vocês são a favor ou contra, mas que para mim, mais do que perder a pedra na vesícula, foi um novo comportamento. Então o que falta, Davidson, falta eu te acompanhar na academia para perder a barriguinha e ficar Agora feliz. que ir aí para atividade física. Ele faz academia? Ah, piscou! Uma vez no mês. Aqui na rede social você coloca bastante coisa de... Eu faço. E quem cuida do cardápio em casa? Quem cuida sou eu. Sou eu, mas quem faz sou eu. Não, mas tá bom. Ele tá Tá com, bom, ele o tá com equilíbrio. físico. É buscar o equilíbrio, né? Não, tá bom. É um casal bonito que combina, tá tudo certo, né? Agora,
voltando aos profissionais, né? É, eu conheço uma pessoa que foi no endocrinologista, que era obeso, e ele entrou na sala e falou: doutor, não dá para você me atender, desculpa, né? E o doutor falou: não, mas estou aqui para te ajudar, tal, né? Sim. Então, o profissional, ele sempre tem que ter exemplo, ser o exemplo para convencer o paciente? Voltamos aí para a sociedade, né? Isso é muito colocado na sociedade, que nós temos que ser o exemplo. Mas o conhecimento não está no nosso abdômen, não está no nosso estômago. O Tá. conhecimento está na nossa cabeça. Sim. Mas isso realmente é algo da sociedade que é colocado. Então, assim, não é porque aquele profissional ele não tem um exemplo que ele não tem um conhecimento. Mas Certo. a nossa sociedade impôs isso. E nós temos que Tá. ser o exemplo. Então, tem muito essa relação também, né? E às vezes a gente se pergunta, né? Eu vou para um nutricionista que está gordo, eu vou para um endocrinologista que está gordo, né? Então, é muito cultural, é muito social também essa questão, né? O nosso conhecimento, ele não está, né, no nosso abdômen, no nosso estômago, ele está, né, na nossa mente. Tá. Eu puxei muito a conversa para o lado de emagrecimento, agora vamos na anorexia, né? Uhum. Que também é um distúrbio muito forte. A anorexia é um dos transtornos, eu acredito que seja mais complexo e mais difícil de tratar, a anorexia. Hoje a minha área maior é no processo de emagrecimento, obesidade, né, no comportamento alimentar, e não em transtorno específico, né? A anorexia é um problema bem complexo mesmo e sério, grave, que hoje a gente vê que é um dos transtornos que mais matam pela condição do Tá. transtorno mental mesmo, é a anorexia. É um transtorno bem complexo de tratamento, bem mais É mais difícil tirar disso difícil do que ao isso, contrário, do que o contrário. porque existem fatores psicológicos mais fortes. Mais fortes, isso mesmo. E é um tratamento em conjunto com a equipe, né? Entendi. O emagrecimento não necessariamente precisa de toda uma equipe, de um apoio de toda uma equipe, mas a anorexia sim, né? Precisa do médico, precisa do psicólogo, do nutricionista e toda uma equipe para tratar. Tá certo. Eu estava esquecendo aqui, Cid, põe aquela foto com a frase aqui que eu achei interessante, que ela tem na rede social. Aí, você não sofre pelo que acontece, mas pelo que acredita sobre o que acontece. Não é a situação em si que faz com que a gente adoeça ou cause um sofrimento mental, mas sim o que a gente acredita. Como a gente interpreta a situação é que faz com que a gente sofra e com que a gente adoeça. Então, não é a situação em si, não é o que acontece, mas o que é que eu vou fazer com o que acontece comigo. E isso, embora não esteja. Eu vou fugir um pouco do assunto aqui de alimentação, falar de uma palavra chamada ciúme, que pode ser encarada como inveja e pode ser colocada em relacionamento romântico, em relacionamento profissional, de meu pai prefere o meu irmão do que eu, ou, por exemplo, jornalistas que trabalham juntos numa bancada, um quer ser melhor que o outro, né? Esse ciúme é no que um acredita que acontece, mas nem sempre está acontecendo. Exatamente. É a forma como a gente interpreta aquela situação. Dentro disso existem as distorções cognitivas que a gente fala, que são os nossos pensamentos distorcidos, né? E dentro disso existe um dos pensamentos que a gente faz muito é a leitura mental, achar que o outro, por exemplo, sei lá, gosta mais do irmão do que de mim, achar que o outro está falando mal de mim, achar que... Então, isso é um tipo de distorção cognitiva que a gente tem.
E catastrofização também, a gente catastrofiza as situações, isso acontece muito na ansiedade social, né? Da gente achar que, ai, eu vou passar mal, eu vou morrer, eu não sou boa o suficiente para isso, né? O pior vai acontecer. Tipo, entrar num avião, para mim, é entrar nisso. É achar que vai morrer, é entrar nessa É, catastrofização. tá. E voltando para a alimentação, a pessoa também, por causa de suas frustrações, que ele acredita. Exatamente. Acha que, por exemplo, vai morrer de fome. A gente não morre de fome, né? Existem as exceções, Sim. mas a gente não vai morrer de fome. Muitas vezes é aquela fome emocional, que é a necessidade ali naquele momento. Tá certo. Então, É a frase de sempre, o relógio está contra a gente. Tem algum tabu que exista, ou se não for esse o assunto, algum conselho que eu não perguntei, que você queira falar? eu até já estou olhando aqui uma frase que eu queria deixar, Por né, favor. para vocês em relação a esse tema que é tão importante também, a gente buscar entender, né, buscar um profissional. Eu falo que comer não resolve o que você sente, mas entender sim. Então. Então, a gente entender as nossas emoções e saber lidar, né, é o que vai resolver. E como você não vai entender sozinho, tá aí o @AnaCarlaCarlos_PF. Você costuma atender mais em que bairro ou não importa? Como é que fica isso? Hoje eu estou com atendimento online, né? Uhum. Hoje eu atendo online. E também faço alguns grupos também, né? Faço alguns trabalhos nas redes sociais, apresento o meu trabalho nas redes Faz sociais, palestras? faço palestras também. Você Mas hoje eu estava estou numa mais. feira esses dias, não estava? Isso, uma feira de nutrição. O Uhum. Nutrição Brasil. É um das maiores eventos da área da nutrição. E aí tinha algumas palestras sobre, né, transtornos alimentares, né, com alguns psicólogos também. Uhum. E a gente está sempre se aperfeiçoando, né? A gente está sempre buscando aí se atualizar, está sempre buscando conhecimento. Legal. Então é isso, a gente vai encerrando aqui mais um VPRO. Espero que a gente tenha conseguido trazer clareza para vocês da necessidade do mental em todos os aspectos da vida, inclusive no alimentar. Não é isso, doutora? Isso mesmo. É tão gostoso comer, né, que a gente precisa ter essa relação saudável com a comida. Então tá bom. Muito obrigado por Obrigada, ter você colaborado com a também. gente, tá bom? Obrigada, você também. Pessoal, até o próximo VPRO. Abraço a todos.